Eu matei o espírito do Natal naquela manhã, com as minhas próprias mãos trêmulas, quando vi o brilho da tela do MacBook iluminar o rosto da minha irmã como se fosse uma coroa de espinhos. O favoritismo dos meus pais não era um segredo sussurrado nas sombras de Alfama, era uma ferida aberta, sangrando sobre a mesa do jantar, e eu, a filha esquecida, finalmente segurei a faca. Se o perdão é uma mentira que contamos a nós mesmos para sobreviver às festas de família, então a vingança é o vinho tinto que bebemos para celebrar o fim da ilusão, e eu provei o primeiro gole ali, entre os enfeites de vidros estilhaçados. O ar da nossa casa em Belém cheirava a rabanadas fritas e a coníferas cortadas, aquele aroma que Lisboa exala no final de dezembro, quando o vento do Tejo carrega promessas de chuva e de recomeços falsos. Eu me chamo Ana, tenho 28 anos, e naquela manhã de 25 de dezembro, enquanto o sol tímido se esgueirava pelas cortinas de linho bordado pela avó que nunca conheci, eu sentia o peso da invisibilidade como uma âncora no peito. Os meus pais, João e Maria, nomes tão comuns quanto o pão de Mafra, mas com egos inflados pelo vinho do Douro que bebiam para esquecer as contas, estavam na cozinha, rindo baixinho de algo que eu sabia que não era para mim. O riso deles era sempre assim, seletivo, como as porções de bacalhau que reservavam para os convidados importantes. Eu me levantei cedo, como sempre, para preparar o café da manhã. Não por amor, mas por hábito. Os meus pés descalços tocavam o azulejo frio do chão, azulejos pintados à mão com cenas de pescadores e sereias que pareciam me julgar com os seus olhos de tinta desbotada. A casa era a herança do meu avô, o marinheiro que navegara até a Índia e voltara com histórias que ninguém mais contava. Mas para mim, era só uma prisão de memórias alheias. Subi as escadas rangentes até ao quarto da minha irmã, Inês, para acordá-la. Ela dormia enroscada nos lençóis de algodão egípcio que os pais lhe compraram no último verão em Cascais, o cabelo castanho espalhado como um halo de anjo caído. Inês, acorda. É Natal, sussurrei, sacudindo o ombro dela com uma gentileza que me custava. Ela abriu os olhos verdes, idênticos aos da mãe, e sorriu, aquele sorriso que desarmava o mundo, que fazia os estranhos na rua virarem a cabeça. Ana, minha salvadora. Já tens o café pronto? Adoro-te. As palavras dela eram mel, mas eu sabia que o veneno estava na ponta da colher. Inês tinha 25 anos, 5 a menos que eu, e carregava o fardo leve de ser a filha perfeita, a que estudava na Universidade de Lisboa sem bolsas de estudo, a que namorava o filho de um deputado, a que postava fotos no Instagram com filtros que transformavam a vida numa tela de Rembrandt. Desci de novo, o coração batendo num ritmo irregular, como o fado que o pai punha no giradiscos antigo quando bebia demais. A mesa da sala estava posta com o que restava da tradição, o presépio de cortiça que a mãe montava todos os anos, com o menino Jesus de olhos pintados de azul, olhando para o nada. Havia prendas embrulhadas em papel dourado sob a árvore, luzes piscando como estrelas falsas num céu de gesso. Eu sentei-me no sofá de veludo gasto, as mãos entrelaçadas no colo, esperando. Esperando o quê? O reconhecimento. Uma palavra que dissesse, tu existes, Ana, mesmo sem o brilho da Inês. Os pais entraram, o pai com a barriga protuberante apertada numa camisa branca impecável, a mãe com o cabelo grisalho preso num coque que gritava elegância forçada. Bom Natal, filhas, exclamou o pai, beijando as bochechas de Inês primeiro, como sempre. Eu era o eco, o beijo de segunda mão. Sentámo-nos à mesa, o tilintar dos talheres contra a louça de vista alegre quando como um julgamento. Conversa fiada sobre o tempo, este ano choveu menos no Alentejo, sobre o trabalho do pai na Câmara Municipal, sobre os planos da mãe para o Jardim de Rosas em Sintra. Inês falava de tudo com fluência, as mãos gesticulando como uma oradora no Parlamento. Eu murmurava respostas curtas, os olhos fixos no prato de ovos mexidos que esfriavam. Então veio a hora das prendas. O ritual que eu detestava mais do que o cheiro de incenso na sede de Lisboa. Inês foi a primeira, como de costume. O pai entregou-lhe uma caixa grande, embrulhada com laço vermelho. Para a minha estrela, disse ele, os olhos úmidos de um orgulho que nunca me tocara. Ela rasgou o papel com unhas pintadas de vermelho, e lá estava, um MacBook Pro, novinho em folha, a tampa prateada refletindo as luzes da árvore como um espelho cruel. Pai. Mãe. É perfeito. Como sabiam que eu precisava disto para o meu projeto de design gráfico? Os abraços vieram em cascata, os beijos choviam sobre ela. Eu observava, o estômago revirando como o mar em tormenta no cabo da roca. A minha vez chegou por último, como o vinho azedo servido no fim do banquete. O pai estendeu-me uma caixa pequena, o embrulho amarrotado como se tivesse sido um pensamento de relance. Para ti, Ana. Algo prático. Dentro, um relógio de pulso barato, de quartzo chinês, com mostrador digital que piscava números frios. Para não chegares atrasada ao trabalho no café, explicou a mãe, com um sorriso que não chegava aos olhos. Prático. Sempre prático. Nada de sonhos, nada de brilhos. Inês já postava fotos do MacBook no telemóvel,
as notificações a zumbir como abelhas enfurecidas. Eu apertei o relógio na mão, sentindo o plástico barato cortar a pele. Foi aí que algo se partiu dentro de mim. Não um choro, não uma gritaria, isso seria demasiado fácil, demasiado português para o nosso teatro familiar. Foi um silêncio, profundo como o poço de uma cisterna romana em Évora. Levantei-me devagar, o coração martelando contra as costelas. Obrigada, murmurei, a voz rouca como cascalho. Mas os meus olhos fixaram-se no MacBook, na forma como ele representava tudo o que Inês tinha e eu nunca teria, o favoritismo, nu e cru, exposto sob as luzes do Natal. Naquele momento, jurei a mim mesma que o Natal seguinte seria diferente. Não para mim, mas para eles. A vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa por anos, como o fado de Amália num quarto vazio. Saí para o terraço, o ar gelado de dezembro mordendo a pele. Lisboa estendia-se aos meus pés, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um gigante de pedra, indiferente às minhas dores. Liguei para a minha amiga Rita, a única que sabia dos meus segredos. Ana, o que aconteceu? A voz dela era um bálsamo, mas eu já planeava o veneno. Nada que um bom vinho não cure. Mas Inês. Ela tem tudo. Rita riu, amarga. E tu tens raiva. Usa-a, Ana. Não a deixes apodrecer. Desliguei, olhando para o tejo que serpenteava preguiçoso. A raiva não apodrece, ela fermenta. E eu ia deixar a minha envelhecer até se tornar num porto encorpado, pronto para ser servido gelado. De volta à sala, fingi sorrisos enquanto comíamos o peru assado, o molho de maracujá pingando como lágrimas doces. Inês tagarelava sobre as aulas, sobre o estágio na agência de publicidade em Chiado, sobre o namorado que ele levaria a Paris no ano novo. Os pais bebiam cada palavra como se fosse néctar dos deuses. Eu comia em silêncio, mastigando não só a carne, mas o ressentimento que se acumulava há anos. Desde crianças, Inês era a flor, eu a raiz que ninguém via. Lembrei-me da vez em que, aos 12 anos, quebrei o braço a cair da bicicleta em Monsanto, e os pais nem notaram porque Inês tinha ganho um prémio na escola. És forte, Ana, dissera a mãe. Forte. Como se força fosse sinônimo de esquecimento. A tarde arrastou-se em conversas vazias, o vinho do Dão fluindo como um rio de mentiras. Quando a noite caiu, e as luzes da cidade piscavam como promessas quebradas, deitei-me no meu quarto pequeno, o teto rachado como as veias do meu coração. O relógio novo tic-tacava na mesa de cabeceira, contando segundos que eu usaria contra eles. Planeei o primeiro passo, aproximar-me de Inês, ganhar a confiança dela, descobrir os segredos que a tornavam intocável. A vingança não é cega, é cirúrgica, como um bisturi no hospital de Coimbra. E eu, Ana, a invisível, tornava-me o cirurgião. Dias viraram semanas, e o ano novo trouxe fogos de artifício que iluminavam o céu de Lisboa como feridas abertas. Inês voltou para a universidade, o MacBook sempre ao lado como um escudeiro fiel. Eu continuei no meu emprego no café em Alfama, servindo galões a turistas que confundiam fado com folclore. Mas à noite, estudava. Li livros de psicologia na biblioteca municipal, devorando páginas sobre manipulação emocional, sobre como o favoritismo corrói laços como ácido em mármore de Conimbriga. A dor não é o fim, é o catalisador, escrevera um autor português que eu esquecera o nome. Ele tinha razão. Comecei devagar. Convidei Inês para um jantar em Bairro Alto, num tasco escondido onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se com o perfume de jasmim. Irmãs para sempre, não é? Disse eu, erguendo a taça de vinho verde. Ela sorriu, alheia. Sempre, Ana. Desculpa pelo Natal. Os pais são assim. Assim. Como se favoritismo fosse um defeito de fábrica, não uma escolha. Bebemos, rimos de memórias falsas, e eu plantei a semente, conta-me do teu namorado. Ele parece perfeito. Perfeito. A palavra que a desarmava. Conforme os meses passavam, primavera trazendo azulejos floridos e o cheiro de laranjas em bloom, eu mergulhava mais fundo. Descobri que o namorado de Inês, Miguel, tinha um passado sombrio, dívidas de jogo em casinos do Estoril, uma ex que ameaçava processá-lo por traição. Inês escondia-o dos pais, temendo perder o pedestal. Não lhes digas nada, Ana. Por favor. Os olhos dela suplicavam, e eu acenava, a serpente enroscando-se no meu peito. Guardei o segredo como uma granada, esperando o momento. O verão chegou quente como o inferno de Dante, o calor ondulando nas ruas de Lisboa como fantasmas. Férias em família na Algarve, na casa de praia em Lagos que o pai alugava com o salário de funcionário público. Areia branca entre os dedos, mar azul batendo nas falésias, mas para mim, era um palco. Inês e Miguel brigavam baixinho à noite, vozes filtrando pelas paredes finas de estuque. Eu ouvia tudo, anotando mentalmente.
Os pais elogiavam Inês pelo bronzeado perfeito, pelo vestido de linho que comprara em Faro. És a nossa alegria, dizia o pai. Eu era a sombra que carregava as malas. Uma noite, sob as estrelas do Algarve, confessei a Inês uma mentira: eu invejo-te tanto. Mas amo-te mais. Ela chorou, abraçando-me como se fôssemos iguais. Naquele abraço, senti o gosto da traição futura, salgado como o Atlântico. Voltei a Lisboa bronzeada por fora, mas queimada por dentro. O outono trouxe chuvas torrenciais, lavando as ruas de chiado como lágrimas de um amante traído. No trabalho, servi cafés com sorrisos falsos, mas à noite, contactei um detetive privado, um homem grisalho de Setúbal que cobrava em dinheiro vivo. Quero saber tudo sobre Miguel, disse eu. Ele acenou, os olhos frios como o aço de uma navalha. Os relatórios chegaram por e-mail, anónimos, cheios de fotos granuladas, Miguel em casinos, braços ao redor de outras mulheres, transferências bancárias para contas offshore. Inês não sabia, mas eu sim. E os pais? Eles idolatravam Miguel, o futuro genro perfeito. O Natal aproximava-se de novo, o primeiro ano da minha vingança. Eu embrulhei o veneno em laços de cetim. O outono em Lisboa é um amante cruel. Chovem bátegas que transformam as calçadas de pedra em rios traiçoeiros, e o vento uiva pelas ruelas de Moraria como o lamento de uma viúva esquecida. Eu caminhava debaixo de um guarda-chuva negro, o mesmo que comprara no mercado da Ribeira com o salário magro do café, sentindo a umidade colar-se à pele como uma segunda culpa. O detetive, Sr. Oliveira, encontrara-me num café discreto em Alcântara, perto dos estaleiros onde navios enferrujavam como memórias podres. Aqui está, murmurou ele, deslizando um envelope castanho sobre a mesa de mármore rachado. Dentro, as provas, fotografias de Miguel num quarto de hotel em Vila Moura, a ex dele, uma loira de Porto com olhos de basilisco, posando nu ao lado dele, extratos bancários mostrando empréstimos não pagos às agiotas do Sul. Paguei-lhe em notas amassadas, o coração acelerando como o elétrico 28 subindo a colina. Mais alguma coisa, senhorita? Não. Mas mantenha os olhos abertos. Saí para a chuva, o envelope queimando na mala como brasa. Em casa, no meu quarto apertado com vista para um pátio de varais, espalhei as fotos na cama. Cada imagem era um prego no caixão do pedestal de Inês. Ela merecia. Não. Mas o favoritismo dos pais merecia ser exposto, sim. Eles haviam-me moldado como argila descartável, enquanto Inês era a escultura de alabastro. Agora, eu seria o escultor da ruína deles. Contactei Inês por mensagem: preciso de falar contigo. Urgente. Encontra-me no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Ela respondeu com corações, alheia ao abismo. O sol poente tingia Lisboa de sangue, o castelo de São Jorge erguendo-se como uma sentinela cega. Ela chegou de Uber, o casaco de lã cashmere que a mãe lhe dera no aniversário, o cabelo solto dançando no vento. Ana, o que se passa? Pareces um fantasma. Abracei-a, sentindo o perfume caro dela invadir-me as narinas. É sobre Miguel. Eu vi algo. Mostrei-lhe as fotos, uma a uma, o telemóvel tremendo na minha mão. Os olhos dela arregalaram-se, o verde virando-se para cinzento como o céu de tempestade. Não. Não pode ser. Ele jurou que mudou. Lágrimas rolaram, manchando o ecrã. Eu segurei-a, murmurando consolos falsos. Eu estou aqui, mana. Nós passamos por isto juntas. Mas dentro de mim, o prazer era uma faca fria, cortando devagar. Ela soluçou contra o meu ombro, o corpo frágil como uma taça de cristal de marinha grande. Não digas aos pais, Ana. Por favor. Eles matam-me. Prometi silêncio, mas o plano fervilhava. Deixei-a ir para casa sozinha, o Uber desaparecendo na escuridão de Alfama. Voltei a pé, as ruas labirínticas e quando os meus passos como um fado sussurrado. Em casa, os pais jantavam bacalhau à brás, o cheiro de cebola frita preenchendo o ar. Onde estiveste, Ana? Perguntou a mãe, sem levantar os olhos do prato. Com Inês. Ela está cansada. O pai grunhiu aprovação. Boa filha. Cuida dela. Cuido, pensei. Cuido para que caia. As semanas seguintes foram um jogo de sombras. Inês ligava-me à noite, voz embargada, contando as brigas com Miguel, as promessas vazias dele. Ele diz que ama-me, mas eu vejo as mentiras nos olhos. Eu ouvia, a mão apertando o telefone como um rosário de ódio. Encorajava-a a confrontá-lo, a exigir provas, sabendo que cada confronto era um fio solto no tecido perfeito dela. Enquanto isso, aproximei-me dos pais de forma subtil, como uma erva daninha infiltrando-se no jardim de rosas da mãe. Ajudei no jantar de domingo, cortando legumes com precisão cirúrgica,
elogiando o vinho que o pai escolhera. Estás a crescer, Ana, disse ele uma vez, batendo-me nas costas. Crescer? Eu estava a envenenar as raízes. O Natal aproximava-se como um trem de alta velocidade, as ruas de Lisboa enfeitadas com guirlandas e luzes que piscavam como olhos acusadores. Comprei prendas modestas com o que me restava, um cachecol tricotado para a mãe, um livro de história naval para o pai. Para Inês, um colar de prata simples, gravado com Irmãs Eternas, ironia que só eu apreciava. Mas o verdadeiro presente era o que planeava revelar na manhã de 25. Convidei Miguel para o jantar de véspera, insistindo com Inês. Ele precisa de se redimir. Para a família. Ela hesitou, mas cedeu, o amor cego como o vinho espumoso de bairrada. A véspera chegou gelada, o vento do norte varrendo o Tejo como um aviso. A casa cheirava a cabrito assado e a castanhas quentes, o fogo na lareira crepitando como risos nervosos. Miguel chegou de fato cinzento, sorriso colado como goma arábica, apertando mãos com o pai como se fosse o genro do ano. Os pais caíram no engodo. Que rapaz fino, exclamou a mãe, servindo-lhe porto de Tawny. Inês sorria tensa, os olhos vermelhos de noites sem sono. Eu observava da cozinha, vertendo o vinho com mãos firmes, imaginando o veneno que não era líquido, mas palavras. O jantar fluiu em conversas sobre política, o pai discursando sobre o novo governo em Lisboa, Miguel assentindo como um boneco de corda. Eu intervim pouco, mas quando o fiz, foi com uma pergunta inocente: Miguel, como vai o trabalho na consultoria? Ouvi dizer que o Estoril tem casinos fantásticos para networking. Ele engasgou no vinho, tossindo. Inês lançou-me um olhar de pânico. Os pais riram, alheios. Networking, sim, murmurou ele, o suor perlando a testa. A noite terminou com abraços falsos, Miguel saindo apressado para o carro alugado. De madrugada, enquanto a casa dormia sob o manto de neve rara que caíra sobre Belém, enviei as fotos para o e-mail do pai, anónimo, claro, de uma conta descartável criada num cibercafé em Cais do Sodré. O assunto, o futuro da sua filha. Anexos, tudo. Deitei-me, o sono vindo como misericórdia, sonhando com o caos da manhã. O dia de Natal amanheceu claro, o sol refletindo na neve como diamantes falsos. Desci para a cozinha, o café a percolar no bolo de esmalte. Inês surgiu primeiro, olhos inchados, o MacBook da véspera ainda ao lado dela como um talismã quebrado. Bom Natal, Ana. O abraço dela foi fraco, como folhas secas. Os pais desceram em seguida, o pai com o robe de seda poído, a mãe com o cabelo despenteado. A mesa estava posta, as prendas esperando. Mas o pai não sorria. O seu telemóvel zumbia na mão, o rosto pálido como queijo de Nisa. Quem enviou isto? A voz dele era um trovão contido. Inês congelou, o garfo suspenso no ar. O quê, pai? Ele virou o ecrã para ela, as fotos dançando como fantasmas. Gritos irromperam, Inês soluçando, a mãe desmaiando na cadeira, o pai praguejando contra Miguel como um marinheiro em tormenta. Eu fiquei quieta, o coração batendo em triunfo silencioso. Como isto é possível? Gritava a mãe, fênix com um guardanapo. Inês olhava para mim, traição nos olhos. Tu sabias. Não neguei. Eu avisei-te, mana. Mas escolheste ignorar. Mentira, mas soou como verdade. O caos reinou, o Natal dissolvendo-se em acusações. O favoritismo, outrora invisível, agora exposto como entranhas no matador de Santarém. Inês fugiu para o quarto, batendo a porta. Os pais viraram-se para mim, pela primeira vez me vendo. Ana, o que fazemos? Pela primeira vez, eu era o centro. Mas o prazer era agridoce, como a romaria de pastéis de Belém com recheio podre. A tarde passou em silêncios pesados, o telefone tocando com chamadas de Miguel, bloqueadas pelo pai. Inês desceu ao entardecer, olhos vermelhos, e abraçou-me de novo. Obrigada por não teres dito antes. Mas o laço estava cortado, uma fenda fina como uma rachadura em azulejo. Eu sorri, saboreando o primeiro gol da vingança. Mas não era o fim, era o prelúdio. O favoritismo morrera, mas o ódio, o meu, renascia, mais forte, pronto para o próximo ato. Enquanto a noite caía, e as luzes da árvore piscavam debilmente, planeei o segundo golpe, não contra Inês, mas contra os pais. Eles haviam-me roubado a infância, agora, roubar-lhes-ia o orgulho. Liguei para Rita, voz baixa, funcionou. Mas há mais. Ela riu, rouca. Cuidado, Ana. A vingança consome. Consome, sim. Mas eu estava faminta. O inverno pós-natal em Portugal é um purgatório lento, o frio penetra nos ossos como o lamento de um bandolim desafinado, e as ruas de Lisboa acordam ensonadas,
com névoa do Tejo enrolando-se nos postes de luz como fantasmas de promessas não cumpridas. Uma semana após o escândalo, a casa em Belém ainda cheirava a ressentimento rançoso, misturado ao odor de mofo das cortinas fechadas. Inês trancara-se no quarto, o MacBook esquecido na mesa como um amante rejeitado, emergindo só para refeições silenciosas onde os talheres tilintavam como algemas. Os pais andavam em bicos de pés, o pai afundado em uísques solitários no escritório, folheando jornais com olhos vazios, a mãe, sendo nervosamente um jarro que nunca acabaria, murmurando orações à Virgem de Fátima. Eu navegava pelo caos como um navio fantasma no Atlântico, invisível mas onipresente. No café em Alfama, servia expressos com sorrisos mecânicos, mas a mente fervilhava com planos. O primeiro golpe acertara em cheio, o pedestal de Inês rachara, e com ele, a ilusão de perfeição familiar. Mas o favoritismo era uma raiz profunda, entrelaçada no sol da nossa história, anos de elogios sussurrados para ela, de repreensões murmuradas para mim. Aos 15, quando Inês ganhou o concurso de piano em Cascais, os pais alugaram um salão para celebrar. Quando eu, aos 18, entrei na universidade com bolsa, eles disseram, boa, mas esforça-te mais. Agora, era a minha vez de cavar. Comecei com a mãe. Ela sempre fora o coração mole, a que chorava em romarias e acendia velas em igrejas de Alfama. Uma tarde de domingo, chuvosa como o fado de Maria Severa, levei-lhe chá de camomila na sala, sentando-me ao lado dela no sofá. Mãe, eu sei que dói. Inês é a tua menina. As palavras eram isca, doces como melão do Alentejo. Ela fungou, os olhos inchados. És boa, Ana. Sempre foste a forte. Forte. A palavra que me esfaqueara por décadas. Forte o suficiente para carregar tudo sozinha. Lembras-te da vez em que o pai me culpou pelo acidente da bicicleta, mas ignorou quando Inês partiu o vaso da avó? Ela piscou, surpresa. Isso foi há tanto tempo. Mas o gancho cravara-se. Contei histórias antigas, não com raiva, mas com tristeza fingida, as festas de anos onde Inês tinha o bolo maior, as viagens à Espanha onde eu ficava em casa a estudar. Cada memória era uma gota de ácido, corroendo a culpa adormecida. Pela primeira vez, a mãe tocou a minha mão, talvez tenhas razão. Fomos injustas. Injustas. Um eufemismo para roubo emocional, mas era o começo. Com o pai, foi mais árduo. Ele era o patriarca, forjado no granito de Trás-os-Montes, onde homens não choram mas bebem para esquecer. Esperei uma noite de futebol, o Benfica jogando contra o Porto num ecrã rachado na sala. Servi-lhe cerveja Sagres gelada, sentando-me ao lado. Pai, sobre o Natal. Dói ver Inês assim. Ele grunhiu, olhos fixos no golo de Di Maria. Aquele cabrão do Miguel. Vou matá-lo. Riso nervoso meu. Mas e se o problema for mais antigo? Lembras-te quando eu quis estudar arte, e disseste que era perda de tempo? Inês teve lições de piano pagas. Ele pausou o jogo, o controlo remoto tremendo na mão. Eras prática, Ana. Precisavas de algo sólido. Sólido como o relógio barato. Insiste, voz baixa como confissão num confessionário de Évora, sólido o suficiente para me fazer sentir invisível. Silêncio. Depois, um suspiro rouco, talvez eu tenha errado. Errado. Não era confissão, mas era uma brecha na armadura. Inês, por seu lado, desmoronava. Ligava-me do quarto, voz um fio de seda rasgada. Ana, Miguel terminou. Diz que sou sufocante. Eu consolava, mas plantava dúvidas, ele nunca te mereceu. Mas os pais. Eles viam-no como perfeito, como tu. Ela chorava, e eu bebia cada lágrima como vinho de consagrado. Uma noite, ela desabafou o pior, eu sei que sou a favorita. Odeio isso, Ana. Faz-me sentir falsa. Falsa. A palavra perfeita. Então muda, disse eu. Começa por ser honesta com eles. O mês de janeiro trouxe o entrudo prematuro, máscaras caindo, revelando rostos nus. Os pais confrontaram Inês numa ceia familiar improvisada, o cheiro de sopa de couve-flor misturando-se à tensão. Filha, por que nos escondeste isto? Perguntou a mãe, voz trêmula. Inês olhou para mim, suplicante, mas eu baixei os olhos. Ela confessou tudo, as mentiras de Miguel, as suas próprias inseguranças, o peso do favoritismo. Eu não pedi para ser a perfeita. O pai bateu na mesa, o copo de aguardente derramando-se como sangue. Nós pensámos que te estávamos a ajudar. Ajudar. A ironia cortava como faca de orivesaria em Gondomar. Eu intervim, voz calma, talvez seja hora de ajudar todos por igual. Olhares viraram-se para mim, pela primeira vez com curiosidade, não pena.
A conversa esticou-se pela noite, memórias fluindo como o Douro em cheia, as injustiças que eu destacava com precisão, as culpas que eles admitiam a contragosto. Inês chorou, abraçando-me, obrigada por me fazeres ver. Mas nos olhos dela, uma semente de dúvida, quem plantara isto tudo? Fevereiro chegou com o carnaval em Torres Vedras, mas a nossa casa era um baile de máscaras sem música. Inês rompeu definitivamente com Miguel, mudando o número, apagando fotos. Os pais, abalados, começaram a reparar em mim. O pai ofereceu-me um curso de gestão online, para o teu futuro, a mãe convidou-me para compras em Chiado. Era progresso, mas superficial como o ouro folheado de joalheiros baratos. Eu aceitava, sorrindo, mas o ódio fermentava mais fundo. A vingança não era só expor, era reconstruir, para depois demolir. Uma tarde, sozinha no quarto, reli os relatórios do detetive. Havia mais. Miguel devia dinheiro a um agiota ligado a redes de corrupção na Câmara, o mesmo departamento do pai. O golpe perfeito. Liguei para Oliveira, preciso de mais. Tudo sobre as ligações do Miguel ao pai. Ele riu, seco. Estás a jogar com fogo, senhorita. Fogo, sim. Mas eu era a faísca. Primavera brotou em Lisboa com amendoeiras em flor, pétalas rosa caindo como confetes de um casamento falhado. Inês e eu saíamos mais, passeios pelo Jardim da Estrela, falando de tudo e nada. Ela confidenciava sonhos de viajar sozinha para o Brasil, sem o peso da família. Eu encorajava, vai. Mereces liberdade. Mas internamente, mapeava fraquezas, a dependência dela da aprovação parental, o medo de falhar. O pai, sentindo a culpa, convidou-me para um jantar só nós dois em Cervejaria Ramiro, o cheiro de percebes grelhados enchendo o ar. Ana, peço desculpa. Fui um idiota. As palavras dele eram vinho envelhecido, mas eu provei com cautela. Eu sei, pai. Mas agora, conserta. Ele assinou, prometendo apoio para um negócio meu, um pequeno estúdio de design gráfico. Ironia, usar o sonho de Inês contra ela. Maio trouxe o calor pegajoso, o Tejo brilhante como espelho quebrado. Recebi o dossiê final, provas de que Miguel tentara subornar o pai através de um contacto na Câmara, um contrato fantasma para consultoria. O pai, inocente, recusara, mas o cheiro de podre pairava. Plantei a bomba, enviei cópias anónimas para o superior do pai, com uma nota: cuidado com os genros falsos. Junho explodiu em escândalo. O pai foi chamado para explicações, o nome dele nos jornais locais como suspeita de corrupção. A casa virou inferno, a mãe histérica, Inês culpando-se, é por minha causa. Eu consolei todos, a rocha no meio da tormenta. Mas à noite, sozinha, ria baixinho. O favoritismo morrera, agora, a família sangrava. Mas a vingança pedia mais, o golpe final, que os faria implorar por misericórdia. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como uma manta de chamas, o calor seco do interior alentejano invadia Lisboa, transformando o asfalto em poças de miragem e o ar em sopa espessa de poeira e escapamentos. A investigação ao pai arrastava-se como uma procissão de penitentes em Óbidos, com depoimentos e papéis que o deixavam exausto, os olhos fundos como olivos pretas. A Câmara suspendera-o temporariamente, o salário cortado como uma era rebelde no jardim da mãe. É injusto, murmurava ele à mesa do jantar, agora frugal com pão e queijo de serpa em vez de lagosta de Cascais. Inês, devastada, largara o estágio na agência, trancando-se com livros de autoajuda que prometiam reinventar-se, mas entregavam só ilusões. Eu florescia na ruína, como uma papoila no meio de cinzas de um incêndio florestal em Pedrógão. O estúdio de design que o pai financiara antes do escândalo, um quarto alugado em Barro Alto, com vista para o elevador da glória, tornara-se o meu refúgio. Criava logos para pequenos negócios, galões de café transformados em arte digital, e o dinheiro pingava devagar, mas constante, como o vinho de uma pipa furada. Os clientes elogiavam a minha visão única, e eu sorria, sabendo que a visão era turva de ódio fermentado. Mas a culpa começava a roer, um rato invisível no porão da alma. À noite, deitada no colchão fino do estúdio, revivia o Natal passado, o choro de Inês, o desespero da mãe. Era justiça? Ou só vingança cega, como o touro na arena de Barrancos? Rita avisara-me numa chamada rouca de Évora: Ana, para. Antes que te consuma. Mas parar era admitir derrota, e eu, a filha esquecida, não conhecia essa palavra. Aprofundei o plano, virando o foco para Inês. Ela saía mais, buscando terapia num consultório em Princesa, sessões pagas com o cartão de crédito que os pais ainda mantinham. Estou a aprender a amar-me, confidenciou-me num café em A Brasileira, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao perfume dela, agora mais simples, de lavanda do Douro. E tu, Ana? O estúdio vai bem.
Acenei, mas perguntei, casual, e se os pais soubessem dos teus diários? Aqueles onde escreves como te sentes falsa. Ela empalideceu, a colher parando no ar. Como sabes disso? Sorriso meu, afiado como navalha de barba. Vi-os uma vez, no teu quarto. Desculpa. Mentira, mas ela engoliu. Não lhes mostres, por favor. São privados. Privados como os segredos dela. Prometi, mas copiara páginas meses antes, quando ela dormia, entradas cheias de confissões. Sinto-me uma impostora, os pais amam a imagem, não a mim. Ana merece mais. Palavras que, nas minhas mãos, se tornariam veneno puro. O golpe veio em julho, durante as férias forçadas em família na costa da Nazaré, onde ondas gigantes batiam nas falésias como punhos de Deus zangado. Alugáramos uma casa modesta, longe do luxo de Lagos, o orçamento apertado pelo escândalo. Areia grudava na pele suada, o sal do mar ardendo em feridas invisíveis. Uma noite, à volta da fogueira na praia, com sardinhas grelhando em espetos de cana, os pais abriram o vinho de colheita local. Vamos falar, disse o pai, voz grave como o sino da torre. Esta família precisa de cura. Inês, corajosa da terapia, começou, eu sei que fui mimada. Desculpem. A mãe chorou, abraçando-a. O pai acenou, olhando para mim, e tu, Ana? O que sentes? A oportunidade. Tirei do saco as cópias dos diários, folhas impressas em papel barato. Isto resume. Li em voz alta, devagar, sinto-me uma impostora. Ana merece mais. Silêncio caiu como uma onda quebrando. Inês gritou, onde arranjaste isso? No teu quarto. Mas é verdade, não é? Caos, Inês fugindo para a escuridão da praia, a mãe acusando-me de traição, o pai paralisado como uma estátua de Mafra. Como pudeste, Ana, soluçou a mãe. Para curar, respondi, voz firme. Como vocês me curaram, ignorando-me. A noite terminou em gritos abafados pelo mar, Inês voltando horas depois, encharcada e quebrada. Porquê, mana? Porque o favoritismo nos matava a todas. Agosto trouxe o pico do calor, Lisboa um forno onde até os elétricos gemiam. O escândalo do pai resolvido, inocente, mas manchado, ele voltou ao trabalho, mas com olhares enviesados de colegas. Inês mudou-se para um apartamento partilhado em Campo de Ourique, cortando laços. Preciso de espaço, Ana. Confiaste em mim como eu em ti. A ironia doía, mas alimentava o fogo. A mãe, ferida, aproximou-se de mim, ensina-me a ser mãe para ti agora. Lições tardias, mas aceitei, sendo a teia mais apertada. Setembro choveu em catadupas, lavando o verão como lágrimas de arrependimento. No estúdio, o negócio crescia, ganhei um contrato com uma galeria em Belém, desenhando exposições de azulejos contemporâneos. Os pais visitavam, orgulhosos pela primeira vez, esta talentosa. Mas eu via o esforço, o remorso forçado. Planejava o clímax, uma reunião familiar no Natal vindouro, onde revelaria o meu papel em tudo, não como vingadora, mas como salvadora distorcida. Outubro trouxe vindimas no Douro, mas eu fiquei em Lisboa, colhendo uvas de amargura. Inês ligou uma noite, voz embargada, estou grávida. De Miguel. Antes do fim. Choque meu, genuíno pela primeira vez. Vem para casa, disse. Ela veio, o ventre ainda plano, os pais em êxtase misturado a terror. Um neto, exclamou a mãe. Mas eu via o laço final, o bebê seria o novo favorito, a menos que eu cortasse. Novembro escureceu cedo, as noites longas como confissões não ditas. Reuni provas do meu envolvimento, e-mails, notas, num ficheiro criptografado. O Natal aproximava-se, a árvore já montada na sala, luzes piscando como olhos culpados. Convidei todos para uma ceia de reconciliação. Eles vieram, frágeis como porcelana de Coimbra, Inês com náuseas matinais, os pais com rugas novas. Na véspera, enquanto preparava o bacalhau, o telefone tocou. Miguel, voz desesperada, ouvi sobre o bebê. Deixa-me voltar. Recusei, mas gravei a chamada. O veneno final. Dezembro de 2026 vestiu Lisboa com um manto de geada fina, o Tejo congelando em bordas como o coração de uma cidade que esquece os seus filhos pródigos. A casa em Belém, outrora palco de favoritismos disfarçados de amor, agora rangia sob o peso de segredos semi-enterrados, como raízes de sobreiros no Alentejo seco. Inês instalara-se de novo no quarto dela, o ventre arredondando-se devagar sob vestidos folgados de algodão, um lembrete vivo do erro que Miguel deixara para trás. Os pais pairavam sobre ela como abutres devotos, trazendo chás de ervas de Monsanto e vitaminas de farmácias em Chiado, murmurando, descansa, filha, com uma ternura que eu nunca provara.
Eu mantinha a fachada de irmã solidária, ajudando com as náuseas dela, limões cortados finos no copo de água, biscoitos de polvilho assados em casa, mas cada gesto era calculado, como os padrões de azulejos em um palácio de Mafra. O estúdio prosperava, agora tinha uma assistente, uma rapariga de Coimbra chamada Sofia, que desenhava com traços livres enquanto eu planeava com linhas retas e impiedosas. O dinheiro comprara-me um casaco de lã decente, mas não paz. A culpa roía mais fundo agora, acordando-me às 3 da manhã com visões do choro de Inês na Nazaré, das rugas de preocupação no rosto do pai. Estás bem, Ana? Perguntou Inês uma manhã, enquanto partilhávamos o pequeno almoço de pão com chouriço e queijo fresco. Os olhos dela, inchados de hormonas, procuravam nós meus. Cansada do estúdio, menti, mastigando devagar. Ela tocou a barriga. Este bebê vai mudar tudo. Seremos uma família de verdade. Verdade. A palavra que eu distorcia como um espelho de feira em São João da Madeira. Sim, mudará, respondi, sorrindo por dentro. O bebê seria o novo altar do favoritismo, a menos que eu o profanasse. O pai, redimido mas frágil pelo escândalo, confidenciou-me no escritório dele, cheirando a papelada e café frio. Ana, obrigada por me fazeres ver os erros. Sem ti, estaríamos perdidos. As palavras dele eram bálsamo, mas eu via o egoísmo, gratidão por salvação, não amor genuíno. Eu fiz pelo que merecíamos todas, disse, e ele acenou, ignorando o plural que o incluía. A mãe, sempre a curandeira, levou-me a uma sessão de reiki num centro em Lapa, mãos etéreas pairando sobre o meu chakra do coração. Solta a raiva, filha, sussurrou ela, incenso de sândalo enchendo o ar. Eu fingi relaxar, mas a raiva era o meu motor, como o vapor nos trens antigos de Sintra. Naquela noite, reli a gravação de Miguel, deixa-me voltar, Inês merece um pai. Voz dele, suplicante, mas eu ouvia o oportunismo, como um tubarão farejando sangue. Planeei o clímax para a ceia de reconciliação, todos à mesa, o bacalhau dourado no forno, o vinho de mesa aberto. Prepararam um brinde à família, mas o verdadeiro brinde seria a revelação. Copiei tudo, as fotos iniciais, os e-mails ao detetive, as gravações, num pendrive disfarçado de enfeite de Natal, uma bolinha de vidro pendurada na árvore. Na véspera, enquanto decorava, Inês ajudou, rindo de memórias falsas. Lembras-te quando éramos miúdas e roubávamos os bolos da mãe? Ri com ela, mas o riso era vidro estilhaçado na garganta. A ceia começou às 8, a mesa posta com toalha de damasco herdada, velas tremulando como nervos expostos. O pai ergueu a taça, pelo futuro, e pelo bebê. Brindes ecoaram, copos tilintando como sinos de Natal em Óbidos. Inês sorria, radiante apesar do cansaço, a mão na barriga. A mãe serviu o bacalhau, flocos de massa tenra caindo como neve. Conversa fluía, planos para o berçário, nomes, talvez João, como o avô. Eu esperei, o coração batendo como tambor em romaria. Antes do sobremesa, disse eu, levantando-me, voz calma como o mar de Setúbal em calmaria. Tenho um presente para todos. Tirei o pendrive da árvore, ligando ao laptop antigo do pai, o mesmo que usara para os relatórios. O ecrã iluminou-se, arquivos abrindo-se como feridas. Isto é a verdade por trás da nossa reconciliação. Clica, as primeiras fotos de Miguel, enviadas por mim. Gritos, Ana. Dela. Choque dele, lágrimas dela. Continuei, impiedosa, eu contratei o detetive. Eu enviei os e-mails. Eu li os diários, Inês. Porque o favoritismo de vocês matava-me devagar, como veneno em vinho do Porto. O pai empalideceu, mas... Por que agora? Porque o bebê seria o próximo. Outro altar para a adoração cega. Inês soluçou, mão na barriga, tu. Destruíste-nos. Por ódio. Ódio. Sim, mas misturada a dor crua, exposta agora como entranhas. A mãe desabou, murmurando minha culpa, enquanto o pai batia na mesa. Saíste de ti, Ana. Isso não é família. Família. A palavra que eu desmantelara. Deixei-os digerir, o silêncio pesado como chumbo de minas de aljustrel. Depois, a reviravolta, mas eu fiz por amor torto. Para nos igualar. Agora, escolham, perdoem, ou percam tudo. Inês olhou-me, olhos flamejantes, eu perdoo, mas nunca esqueço. Os pais acenaram, quebrados. A noite terminou em abraços forçados, o bacalhau frio no prato. Saí para o terraço, o ar gelado limpando o suor da testa. Vingança consumada, mas vazia como uma cessa infiéis. Liguei para Rita, acabou. E tu? Sobreviveste. Sobrevivi, mas mudada, cicatrizada, não curada. O Natal de 2026 não trouxe redenção,
apenas um armistício frágil, como cessar fogo numa guerra civil que deixa cicatrizes no mapa da alma. Janeiro de 2027 rastejou para Lisboa com neblina densa, o Tejo escondido como segredos mal guardados, e a nossa casa em Belém tornou-se um museu de silêncios, retratos na parede sorrindo falsamente, o presépio ainda montado no sótão, poeirento como memórias rejeitadas. Inês, agora no terceiro mês, movia-se pela casa como um navio à deriva, o ventre uma proa arredondada que os pais tocavam com reverência misturada a medo. Vai ser uma rapariga, disse o ultrassom, e eles escolheram um nome claro, luminoso, oposto à escuridão que eu trouxera. Eu mantinha distância, o estúdio em Bairro Alto agora um bunker de criatividade solitária, onde Sofia desenhava enquanto eu editava fotos de família para clientes, ironia cortante como faca de cozinha em Viana do Castelo. O dinheiro fluía melhor, suficiente para um apartamento pequeno em Moraria, mas mudei-me devagar, deixando a casa como uma concha vazia. Os pais visitavam, trazendo queijos de azeitão e conversas hesitantes. Ana, jantas connosco. Aceitava às vezes, mas o ar estava carregado de perguntas não feitas, olhares que mediam a distância entre o perdão e o esquecimento. Inês e eu encontrávamos-nos em cafés neutros, como Fábrica Coffee em Santos, onde o cheiro de grãos torrados mascarava o azedo do rancor. O bebê mexe, disse ela uma tarde, guiando a minha mão para a barriga. Senti o chute, pequeno como um soco no estômago, vida afirmando-se contra a ruína. És tia, Ana. Isso significa algo. Significava. Significava que a vingança parira não só dor, mas possibilidade. Significa que eu protegerei Clara de favoritismos, respondi, e ela acenou, lágrimas nos olhos verdes. Eu também. Aprendemos, não foi? Mas o aprendizado era uma estrada sinuosa, como a N2 de Chaves a Faro. O pai, promovido ironicamente pelo escândalo, transparência premiada, disseram, comprava-me livros de arte, tentando colar os cacos. A mãe inscreveu-nos em terapia familiar num centro em Restelo, sessões onde vozes ecoavam em salas bege. O favoritismo foi o nosso pecado original, confessou ela, e o terapeuta assinou, anotando. Eu falava pouco, mas quando o fazia, era cru, senti-me como o pão azedo no banquete de vocês. Risos nervosos, mas cura começava, devagar como o crescimento de sobreiros. Fevereiro trouxe o dia dos namorados, e Inês recebeu flores anónimas, de um admirador no grupo de apoio para grávidas. Talvez seja o meu renascimento, riu ela. Eu sorri, mas vigiava, Miguel contactara-a por carta, suplicando paternidade. Ela mostrou-me, rasgando-a, não mais mentiras. Mas eu guardei um pedaço, por segurança. Primavera explodiu em flor, amendoeiras cor-de-rosa em Monsanto contrastando com o céu azul implacável. Clara nasceu em maio, num hospital em Santa Maria, berros e quando como fado alegre. Segurei-a primeiro, permissão de Inês, o corpinho quente e frágil contra o peito, olhos fechados como conchas na praia da Rocha. Ela é nossa, sussurrou Inês da cama, exausta mas radiante. Nossos. Pela primeira vez, o plural incluía-me sem ressalvas. O verão curou feridas superficiais, piqueniques no Parque Eduardo VII, com pastéis de bacalhau e risos forçados que viravam genuínos. O pai ensinou-me a pescar no Tejo, linhas lançadas como esperanças. A mãe tricotou um jail para Clara, e outro para mim, igual, pela primeira vez. Inês abriu um blog sobre maternidade real, sem filtros, e eu desenhei logo, uma raiz entrelaçada com flor, símbolo da nossa história. Mas a vingança deixara marcas, noites em que acordava suando, revivendo o pendrive na árvore, conversas sussurradas com Rita, valeu a pena. Valeu a liberdade. Outono trouxe vindimas, e fomos ao Douro, todos, incluindo Clara no carrinho, uvas esmagadas sob pés descalços, sumo tinto manchando mãos como sangue purificador. O Natal voltou, 2027, com neve leve em Belém. A árvore brilhava, prendas embrulhadas em igualdade, um laptop partilhado para Inês e eu, relógios inteligentes para os pais. Brindámos com vinho de Lamego, pela família remendada. Clara gorgolejava no colo da avó, inocente. Eu olhei em redor, o peito apertado não de ódio, mas de algo novo, pertença cautelosa. A vingança morrera no parto de Clara, renascendo como resiliência. Mas em noites quietas, sussurrava para o espelho, nunca mais invisível. E Lisboa, eterna testemunha, piscava luzes em aprovação.